Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto Cláudio, mais uma revisãozinha de história do Ceará para vocês, né? Bem pertinho da prova, bem pertinho do momento decisivo para vocês. A gente vai trocar aqui mais umas ideias sobre história do Ceará, certo? A última parte do edital. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês, na hora que começassem a assistir esse vídeo, dessem logo a curtida, deixassem logo o seu like, compartilhassem, né? Porque isso é importante para que não somente vocês, mas outras pessoas também possam localizar e achar esse vídeo. Porque ele me fortalece, né, no YouTube, porque a gente precisa dessa ajuda de vocês para deixar esse canal ativo. Tá? Então, desde o começo, a gente tem pedido pelo menos o like, uma forma de agradecimento pelo nosso trabalho. Bom, a nossa aula de hoje, a nossa revisão, vai dispor sobre esses assuntos aqui bem importantes. O período de 30 a 64, ou seja, o Ceará durante o Estado Novo, as repercussões da redemocratização, a indústria da seca, Denox e Sudene. O outro assunto, né, os outros assuntos são os governos militares, o novo coronelismo, a modernização conservadora, e, por final, a nova república, os governos das mudanças. Então, gente, esse assunto aqui faz parte da nossa terceira revisão. A primeira e a segunda revisão já está disponível no YouTube, está disponível para vocês acessarem. A gente contempla todo o assunto, todo o material dado no edital, certo? Então, vamos começar nossa aula de hoje, né? Característica do governo Vargas. Primeiramente, o assunto aqui de hoje diz para a gente falar sobre o Ceará durante o Estado Novo. E o Estado Novo é uma das fases do governo Vargas, da era Vargas. Então, nós temos ali, resumindo, né, pessoal, política trabalhista, negociação política, propaganda política e centralização do poder, o que vai marcar principalmente o Estado Novo. Aí nós temos ali as fases, né? Três fases da era Vargas, de 30 a 45. O Estado Novo ele é caracterizado por uma ditadura, em que o Vargas ele vai tomar o poder, vai centralizar as decisões políticas, né? E ele vai permanecer por um longo período de tempo no comando do país. O que nós temos aqui de negativo no governo Vargas, pessoal? Nós temos aqui simpatia pelo fascismo, aqueles regimes totalitários, né, autoritários, censura, ou seja, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de pensamento, tudo isso aí passa a ser perseguido. A violação dos direitos humanos, tanto que opositores ao regime Vargas são perseguidos. Tá? Principalmente o controle dos sindicatos trabalhadores. Tá? Bom, o Estado Novo, as principais medidas. Tá? Depois nós vamos ver o Estado Novo, também a questão das suas características principais. Vejamos, principais medidas do Vargas, pessoal, durante o Estado Novo. Ele impôs a Constituição de 37. Ela não foi outorgada, ela foi promulgada, certo? O Executivo ele se sobrepõe ao Legislativo. Significa o quê? Que o presidente passa a ter poderes, né, ditatoriais, extremistas, tá? Os partidos políticos, a representação política, ideológica, ela foi reprimida. Não existiu mais partido político durante o Estado Novo. O país passou a ser governado por decreto-leis, que se sobrepôs à própria Constituição. Os decretos-leis eles foram sendo editados, né, sem nenhum tipo de votação, né, na Câmara, no Congresso, e por aí vai. Nomeação de interventores, principalmente, né, militares, certo? Subordinação do Estado ao governo federal, né? Então, o sistema político brasileiro, essa fase, né, do Estado Novo, passou por essa situação, essa subordinação. E, principalmente, a repressão aos movimentos de esquerda, que já era comum naquela época, né, por conta das ditaduras na Europa, o nazismo, o fascismo, combaterem a democracia, o liberalismo, o anarquismo, combaterem o sistema de esquerda. Né? Então, todas essas forças elas foram reprimidas. E as características do Estado Novo? Nós temos aqui a criação do SENAI, Serviço Nacional da Indústria, né? de Aprendizagem Comercial, perdão, a criação do Conselho Nacional de Petróleo, já para diminuir a nossa dependência em relação ao petróleo, né? o combustível que vinha de fora, era importado.
investimentos no setor militar, ou seja, numa iminência, né, aliás, numa iminência de uma guerra mundial, um conflito mundial, o Brasil necessitava se reestruturar, se reorganizar militarmente, certo? A questão do DASP, né, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, ou seja, tudo passou a ser centralizado nesse órgão. Né? Política de incentivo à substituição de importações, a criação da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional. O petróleo foi descoberto na Bahia em 1939, né, então já havia, né, aquela preocupação em garantir a nossa autonomia, e a CSN vai justamente começar a trabalhar com a questão dos minérios, né, para fazer com que o Brasil diminuísse a nossa dependência ao estrangeiro. A construção de Vargas, da imagem dele como protetor dos trabalhadores, né, aquela velho slogan, né, o pai dos pobres, né, dos trabalhadores, vinculação do sindicato ao Estado, proibição de greves. Lembram lá da Itália? A Itália, na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, os fascistas eles proibiram as greves também. Né? E aqui no Brasil, exemplarmente também, ocorreu essa retaliação aos trabalhadores, né? Movimentos trabalhistas. E as características do Estado Novo? Vamos lá, período de 1937 a 45, isso é importante, que você não pode descontextualizar o momento, né? O recorte temporal. O começo foi um suposto golpe comunista para derrubar o presidente. O plano COI, chamado, tá? Caracterizou pelo fechamento das casas legislativas em todo o Brasil, ou seja, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. A extinção dos partidos políticos, a imposição da Constituição de 37, lembrando que em 34 tinha sido outorgada, né, pessoal, a Constituição, uma nova Constituição, né? Aliás, promulgada, né? Ela foi eleita. A outorgada ela foi imposta, que é essa de 37. Centralização política, também são interventores e perseguição aos adversários. Características do governo Vargas que vocês não podem deixar descoberto. Tem que entender isso aí, tá bom? Como nós falamos, né, o governo e os governos eles sempre se baseiam em órgãos de controle político, ideológico, social. Então, no caso da era Vargas, né, não é de se estranhar também ele não fosse criar esses mecanismos de repressão. Criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que era um órgão que fiscalizava desde jornais, revistas, cartas, tudo, né, até o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, ou seja, era uma espécie de polícia do Estado, né, um órgão de espécie de repressão a qualquer tipo de notícia, de comentário, de alguém que pudesse dizer, olha, fulano de tal é um subversivo, é um desertor, fulano de tal é um comunista. Havia a repressão a quem houvesse essas espécies de suspeição, né? Muitas vezes era feita de fato essa entrega e o órgão, né, o DOPS, ele agia na repressão. Foi assim, por exemplo, com o Luiz Carlos Prestes, né? Foi assim com a Olga Benário Prestes, que foram dedurados, né? Foram presos. É tanto que a própria Olga Benário, ela grávida, ela foi extraditada do Brasil, foi para a Alemanha, ficou lá no campo de concentração grávida, né? Da Leocádia, filha dela. Ela teve a bebê, passou o período de amamentação, elas foram separadas. A Olga morreu no campo de concentração, né? A família do Luiz Carlos Prestes pegou a bebê, né, recém-nascido, e trouxe para o Brasil, certo? Aconteceu aonde? Dentro do governo Vargas. Tendências políticas, né, pessoal? Antes do Estado Novo, havia vários partidos, né, no Brasil, de esquerda, de direita, né, conservadores e tudo. Então, as principais forças e as principais tendências que se degladiavam, né, era o fascismo e o comunismo aqui no Brasil. Nós vamos ter, por exemplo, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que tinha o seguinte lema: Deus, Pátria e Família. Liderado pelo Plínio Salgado. E ele é o quê? Anticomunista. Certo? A Aliança Nacional Libertadora ela era comunista. E qual era o lema dessa
esse grupo. Pão, Terra e Liberdade. Líder, Luiz Carlos Prestes, tenente. Né? Nós tivemos, por exemplo, na década de 20, vários movimentos tenentistas, em 22, em 24, né? A coluna Prestes saiu andando pelo Brasil afora, tentando mostrar para a população, né, as contradições dos governos, derrubar o governo do Arthur Bernardes, derrubar essas ideias, né, das oligarquias, coronelismo, combater esse sistema político da República Velha. Não conseguiu, né, mas se juntou depois, os tenentes se juntaram depois ao Vargas, né, para fazer a Revolução de 30, receberam perdão, a anistia e tudo, mas Luiz Carlos Prestes, né, ele acabou enveredando para o comunismo e daí sofreu uma maior perseguição. Né? E desses políticos nós já falamos ali, né, a Aliança Nacional Libertadora, que era socialista, e a Ação Integralista Brasileira, que era nazifascista, né? Eram os camisas verdes do Brasil, faziam saudação igual aos italianos, né? Camisas pretas. Então, é bem interessante você estudar um pouquinho a mais, né? Se tiver interesse sobre esse assunto. Bom, e no estado do Ceará, pessoal, como é que o Estado Novo chegou? Antes do Estado Novo ser implantado aqui no Ceará, nós falamos, né, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas, ele decretou a extinção de todos os partidos políticos. Então, nós tínhamos vários antes do Estado Novo. E com certeza vai ser cobrado na prova, porque faz parte. Período de 30 a 64, né, o Estado Novo. Então, dentro desse período, desse contexto, nós temos os principais grupos políticos antes do Estado Novo. O PSD, liderado pelo Fernandes Távora, né, o irmão do Juarez Távora. A Liga Eleitoral Católica, liderada pelo Edgar Arruda, a Legião Cearense do Trabalho, né, o Severino Sombra, e o Bloco Operário Camponês, o José Joaquim de Lima. Pessoal, desses grupinhos que vocês estão vendo aí, esses 3 últimos são corriqueiramente cobrados em provas. Você tem que saber o seguinte: Bloco Operário Camponês, tendência marxista, comunista, Liga Eleitoral Católica, Legião Cearense do Trabalho, fascistas. Então, aquelas 2 agremiações ali, a LEC e a LCT, elas não se batem com o BOC, o Bloco Operário Camponês. Por quê? Por conta da diferença ideológica, né? Por exemplo, a LEC, a Liga Eleitoral Católica, né, ela também sofreu influência do Círculo Operário Católico. Significa o quê? Que a igreja ela atuava, né, para e passo com esses grupos para que o socialismo ele não chegasse no operariado cearense. Para eles, né, eles não deveriam, os operários, os trabalhadores, sofrer essa influência do marxismo. Por quê? Porque eles consideravam os marxistas ateus, né? Acreditavam em Deus. Então, tem uma controvérsia ideológica em relação à crença, à fé, mas principalmente em relação também à questão trabalhista. Porque em 1891, a Igreja Católica vai lançar uma encíclica chamada Revum Neverum, em que ela vai dizer o quê? Que é um novo momento, uma nova hora. E os trabalhadores eles não deveriam lutar, eles deveriam fazer uma espécie de amistício com o patrão e não se envolver em conflitos. Era uma tentativa da igreja de desmantelar a influência do marxismo dentro do operário mundial, né? E, logicamente, essas encíclicas elas eram enviadas para os países católicos. Chegou no Brasil, chegou no Ceará também. Tá? Não esqueça, Liga Eleitoral Católica, Legião Cearense do Trabalho, elas eram grupos patronais, fascistas, autoritários. O marxista, né, é o BOC, Bloco Operário Camponês, ok? Do período que antecede ao Estado Novo, né, de 30 para 37, né, nós vamos ter aqui a escolha de diversos interventores. O Fernandes Távora, que era irmão do Juarez Távora, né,
que era um interventor civil, depois ele sofreu pressão, né, dos tenentes, porque os tenentes que lutavam justamente por essa melhoria, né, por conta querer moralizar o sistema eleitoral brasileiro, político, e o Getúlio Vargas indicou um cearense, né, irmão do Juarez Távora, civil, e que ao mesmo tempo, né, a escolha dele desagradou os tenentes. Depois ele vai começar a perseguir os dissidentes, né, das oligarquias decaídas lá do interior, vai começar também a persegui-los. E aí vai começar a gerar aquele caos, né, aquele probleminha. Aí nós vamos ter o Carneiro de Mendonça, o Moreira Lima e, por fim, né, o Menezes Pimentel, que vai ser eleito em 35. Em 1937, quando começa o Estado Novo, o Getúlio Vargas, né, resolve esticar a baladeira e deixar ele como interventor federal de 37 a 45, ou seja, até o fim do Estado Novo. Tá? Aqui a foto do Menezes Pimentel e está aqui um pouquinho sobre a fala sobre ele, né? Eleito governador em 35, indicado interventor em 37, decretação do Estado Novo. Ou seja, se ele foi indicado interventor, ele tinha que seguir a cartilha do Getúlio Vargas. E ele seguiu, pessoal, de fato e de direito, né? Seguiu todas as organizações da sociedade, né? Começou a perseguir opositores, pessoas que eram ditas como socialistas, né, marxistas, e tudo isso, enfim, ele foi mais uma pessoa que seguiu a cartilha do varguismo, né, perseguiu os opositores, as pessoas que queriam causar um certo desajuste dentro daquele momento. O Estado Novo aqui no Ceará, né, a repressão, como é que funcionou? O Estado Novo fortalece os aparatos de repressão, ou seja, liberado tudo, do pescoço para baixo é canela. Para o que, em nome da moral e dos costumes, o regime instaurado ainda fecharia as lojas maçônicas, eram consideradas também lojas que as pessoas não tinham acesso, mas que acreditavam-se, né, também que tanto elas quanto outros grupos espreitavam o governo, né, queriam roubar o governo. Então as lojas maçônicas também foram fechadas, os centros espíritas, né? As livrarias tivessem o material recolhido, vasculhado, por exemplo, revistas e livros que tinham tendência filosófica, política, foram queimados, tá? E principalmente, né, os intelectuais, as pessoas que pudessem se tornar uma ameaça para o governo. Exemplo, Raquel de Queiroz, né? O Jader de Carvalho. Galera, um outro assunto importante que aconteceu dentro do governo do Menezes Pimentel, esse cabo aqui, quem está falando aqui, está mostrando a cara dele aí, certo? Aconteceu a destruição do caldeirão do Beato José Lourenço, certo? Lá no Juazeirinho do Norte lá, certo? Ok? Outro detalhe aqui, ó. O Estado Novo começou em 37. O padre Cícero já tinha falecido em 34. Fora o Bartolomeu também já tinha falecido também. Quem estava vivo nesse momento era o José Lourenço, que era o líder, né, do Caldeirão. E como a igreja atuava ao lado do Estado, então a igreja não queria que o Beato, essa comunidade, ela prosperasse, que essa comunidade continuasse atraindo romeiros, fiéis, né, trabalhadores. Então toda essa doutrina, né, ela foi usada para combater essa comunidade aí, ok? Pronto. E a repercussão da redemocratização no estado do Ceará, pessoal, como é que repercutiu? Primeiramente, o estado tinha uma natureza pobre, por conta da seca, por conta da localização geográfica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, analisando-se o processo cearense desse período, a gente percebe o quê, pessoal? Que as oligarquias que tomaram o poder, né, elas não tinham força suficiente para se manter no poder. Então elas estavam atreladas essencialmente, substancialmente, ao Estado Federal, ao governo, por conta da dependência econômica, não tinha aquela autossuficiência. Por exemplo, as duas atividades tradicionais que nós tínhamos, né, a cotonicultura e a própria pecuária, elas não despontavam como atividades
fundamentais, essenciais para equilibrar e manter o Estado. Então, o nosso Estado ele vivia dependente de uma conjuntura nacional e também climática, né? Não esqueçam, a questão da água, da chuva, da seca, sempre causava problemas, né? Nós temos também aqui a questão da instabilidade política, por conta da disputa, né, eleitoral, disputa entre cargos, disputa entre poderes, né? Nós vamos ter duas siglas bastante majoritárias, a UDN e o PSD, ok? Agora, essas duas agremiações político-partidárias, elas não vão ter autonomia e força suficiente para nem serem eleitas e nem governarem. O que elas vão fazer? Vão recorrer a siglas menores, formar alianças, né, para conseguirem apoio para governar. É o caso ali do PSP e do PTB, ou seja, o olavismo e o caso do Gereissati, certo? Aqui nós temos o jogo do poder já após, né, até mesmo essa fase do Estado Novo, mas que é importante você frisar o que vinha acontecendo, né, até então. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, a questão dos governos que foram eleitos, né, e que precisavam recorrer a grupos minoritários, né, ou seja, ao PSP e ao PTB para ganhar eleições. Por exemplo, a UDN lançou o candidato Faustino Albuquerque e recorreu à sigla do Olavo Oliveira para manter o poder. A outra eleição, tentou a reeleição, não conseguiu, foi eleito o Raul Barbosa, do PSD, contou mais uma vez com o apoio, né, do Olavo Oliveira, certo? Em 55, Paulo Sarazate, aí voltou a UDN, aí agora surgiu o PTB do Carlos Gereissati, que é o pai do Tasso Gereissati. Em 59, o Pacifal Barroso, né, ele foi eleito, e mais uma vez o chamado fiel da balança foi o PTB. Então nós temos dois grupos que são chamados de fiéis da balança. O PSP, do Olavo Oliveira, e o PTB, do Carlos Gereissati. Como essas duas siglas, a UDN e o PSD, são siglas de elite, né, e buscam se manter no poder, manter seus privilégios, né? O que eles fizeram, galera? Eles fizeram um complô, se reuniram e disseram, galera, vamos fazer aqui um pacto, vamos escolher um candidato de consenso dos nossos partidos, né? E um candidato que tenha influência, né? Principalmente essa importância, pessoal, ela era vinda do interior. A cidade, Fortaleza, ela tinha votos, mas dominou o sertão, dominou o estado. É o que acontece hoje em dia, certo? Tanto que você vê muitos políticos, prefeitos de Fortaleza, em certo curral eleitoral aqui na cidade, né? Mas quando concorrem com o eleitorado maior do sertão, não conseguem essa mesma sorte, não conseguem obter esse mesmo consenso, né? Então, continuando, né, pessoal? Então, em 63 foi eleito Virgílio Távora, se aproximando, né, da ditadura, né? Então nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Foi eleito pela campanha União pelo Ceará. Olha só, União pelo Ceará. As duas siglas majoritárias principais, né? As siglas que têm uma certa tendência, né, elitizada, ok? E sobre a seca, sobre o clima, é notório, né, o conhecimento de todos vocês como cearenses. E nós vivemos numa região pobre, né, assolada pela seca. Desde a época do primeiro colonizador, Pedro Coelho de Souza, ele já falou, né, nos seus relatórios que tinha problema de seca aqui no Ceará. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui nessa lama, né, o sertão nordestino e o polígono das secas. O Ceará, ele se encontra totalmente dentro do polígono das secas, certo? Significa o quê? Significa que ele é um estado que sofre com os fenômenos climáticos, né? O El Niño, principalmente quando aumenta o aquecimento das águas, né? A gente diminui a nossa possibilidade de ter um inverno melhor aqui. A gente depende mais da El Niño, né? Da criança, da menina. Vamos lá, a indústria da seca. O que é a indústria da seca, pessoal? Ó, a seca no Nordeste é um problema que se repete de tempos em tempos, certo?
O eventual desvio de recursos é essa a indústria da seca, destinados a diminuir os efeitos da desigualdade e das dificuldades e do aproveitamento da água no Nordeste, que se denomina de indústria da seca. A indústria da seca é quando um político inescrupuloso ele declara, né, estado de calamidade pública no município dele, e muitas vezes o recurso público que vai para o município dele, ele se apropria, ele toma para si, desvia, né? Investe em cabeleireiro para a mulher, em escola para os filhos, em esquema com as amantes dele e tudo, ou seja, logicamente que ele transfere para qualquer outro canto aí, mas ele não investe na população pobre e carente que o elegeu, né? Que o colocou no poder. Então é uma situação que se repete há muitos e muitos anos, certo? E, inclusive, por conta dessa indústria da seca, é que as pessoas, muitas saem do interior para a capital ou até mesmo da sua região e migram, né, para o sul, sudeste, né, principalmente. Então, dependendo do período, né, poderiam ter migrado para o norte, no ciclo da borracha, poderiam ter migrado para o norte, na época da mineração, né, da Serra Pelada. Então, por aí vai, vários momentos, né, que a gente pode relacionar. Nós temos, pessoal, os órgãos que têm uma missão, né, de tentar enfrentar e confrontar esse problema. Nós temos o DENOX e a SUDENE. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, ele já foi fundado em 1909, ou seja, o problema da seca, que é uma crise secular, desde 1909, né, esse órgão, o DENOX, ele atua no combate aos problemas da seca. Logicamente que quando o problema da seca, né, até mesmo das enchentes, elas começam a serem amenizadas, diminuir, entra a SUDENE, já entra com financiamento, né, de empresas, de desenvolvimento, com financiamento também de recursos para ajudar a questão da projetos do Estado, de irrigação, a questão de frutas, né, ou seja, vários projetos que a SUDENE atua. O DENOX trabalha principalmente no trabalho, na missão de água, de canais, diques, represas, reservatórios, hidrelétricas, coisas todas isso bem na questão de desenvolvimento, né, de recursos para financiar algum projeto de irrigação, por aí vai. Ok? Bom, e o coronelismo no Ceará, gente? Né? Nós falamos que o Virgílio Távora ali, né, ele foi eleito por uma coligação, né? Ele foi eleito por uma coligação chamada União pelo Ceará, tá aí. Ele governou o estado durante o início da ditadura, durante o primeiro governo dele. Ele adotou uma política modernizadora, né? Ou seja, ele começou a atrair recursos para o Ceará para desenvolver. Criou o PLAMEG, né? que é um plano de administração, né? do governo para tentar evitar o colapso, tanto desenvolver a indústria no Ceará e desenvolver também outros projetos, né? Incentivou e implantou obras técnicas de relevância, trouxe energia da hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? Atraiu indústrias, trouxe recursos da SUDENE, fundou o BEC, né? Banco Estado do Ceará, a Companhia Docas do Ceará ampliou o porto do Mucuripe, tá? E asfaltou a malha viária. Instalou o polo industrial de Maracatu. Então vocês veem, no primeiro governo dele, na década antiga, passada de 60, né, ele trouxe diversos projetos para o Ceará de empreendedorismo, né, de desenvolvimento. É o que nós chamamos de essa remodelação, né, que ele começou a fazer e implantar no Ceará. O segundo governo dele, né, então você já percebe já quase que no final da ditadura, tá? Então os olhares dele já estavam mais atentos para as mudanças que o país estava passando nesse momento, né? O presidente do Brasil em 79 era o Geisel, estava fazendo a transição do Geisel para o general Figueiredo, em 63 ali era o Humberto de Alencar Castelo Branco, né? 64, perdão. Então, no segundo governo do Vargas, ele já voltou
e continuou com essa política voltada ao clientelismo, ou seja, é o toma lá da cá, né? Fazer favores aos políticos, aos parlamentares, né? Para aprovar emendas, para aprovar recursos, como ele era governador, para obter recursos da bancada parlamentar, por aí vai, né? E era até mais fácil, né, pessoal, porque ele era representante do governo federal. Lançou o Plameg 2, ou seja, um outro projeto, um outro programa, né, de incentivo. Criou o Promovale, né, que também estava relacionado com indústrias no Ceará, né, com agricultura. Conseguiu a instalação do segundo polo industrial do Nordeste, tá, aqui em Fortaleza. Você deu incentivos e vantagens a empresários. Olha aí, cadê o discurso de tirar o povo da miséria? Né? Tá ajudando mais quem ajuda eles, né? Ativação do Distrito Industrial de Fortaleza, acomodou-se no PDS, né, já no finalzinho da ditadura, lembrando que até 1979, né, pessoal, tinham somente 2 partidos, né, desde a época da ditadura. Tinha a Arena e o MDB. Então, em 79, voltaram à cena, né, todos os partidos políticos. Aí ele se instalou nessa nova legenda aí, né? Organizou ao lado dos outros coronéis o Acordo dos Coronéis, o Acordo de Brasília, né? Porque eles começaram a brigar pelo poder, já que ia haver uma nova eleição em 82, né? Aí o que eles decidiram? Que o Vigílio iria para o Senado, o Adalto ia ser o vice-governador e o César Carlos ficaria com a prefeitura. E quem foi o governador? Foi o Gonzaga Mota, né? Ou seja, para nenhum dos 3 brigarem, mas o consenso foi o Gonzaga Mota, que acabou, né, caindo os 3, certo? Governo do César Filho, galera, indicado pelo comando do 4º Exército, sediado no Recife. É o fraco, hein? O próprio comando do Exército que indicou um para ser governador do Ceará. Não possuía tradição política, ele era mais um burocrata, né? Ele era engenheiro. Possado, demonstrou inabilidade política, né? Ou seja, quando ele assumiu o cargo, ele trouxe pessoas que ele conhecia, e como ele tinha servido em Recife, ele trouxe mais pessoas daquele estado, que desagradou, né, os políticos cearenses, né? Perseguiu os correligionários vigilistas e os bezerristas, né, os outros coronéis. Eu sei, Serviço Estadual de Informação, tanto para ir à caça das bruxas comunistas, como das bruxas, né, vigilistas e bezerristas, né? Inaugurou a Estrada da Confiança, que ligava Campos Sales a Tauá. Inaugurou o Teatro em Setu, o Centro de Convenções de Fortaleza, que já foi demolido, né? O Terminal Rodoviário e a Coelce. Governo Adalto Bezerra, galera. Antiga liderança da UDN, né? Que era o nosso conhecido Coronel Adalto Bezerra. Sua família tinha ligações tanto com o comércio quanto com a parte financeira, né? Ou seja, o algodão, o banco. À frente do governo, nessa época, ele manteve a sua prática, a sua rotina gerencialista e clientelista, né? Como sempre, toma lá, dá cá. Renunciou o governo para se candidatar. Ele pretendia se candidatar ao Senado, só que os outros coronéis, né, interviram e não aceitaram. Até o próprio Vigílio Távora. O Vigílio Távora, ele tinha o Ademar de Alcântara como o candidato da sua opção, da sua escolha. O que aconteceu com o Adalto Bezerra? Concorreu a vaga de deputado federal e foi eleito, né? Em 82, perdão, ele voltou como vice-governador do Ceará, né, no Pacto dos Coronéis, né, no Acordo dos Coronéis, no Acordo de Brasília. Construiu estradas, dinamizou o setor energético, levou a eletrificação para o interior, né? E a sua grande obra, pessoal, que ele diz que ninguém vê, é a questão do saneamento, né, de Fortaleza, é a parte de esgoto, saneamento. Uma das grandes obras, né, desse interceptor oceânico é aquela obra lá no centro chamada O Chifre do Governador, lá na beira-mar, em frente ao Náutico, que você deve conhecer, né? E aí nós adentramos na última parte, que é a geração Cambeba, de 1987 a 2007. Destaques políticos, nós temos aí Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Tássio e Lúcio Alcântara, né? O marco do poder é o Palácio do Cambeba, aqui na Cambeba, né, perto da Messejana. Geração Cambeba, pessoal. Trouxe prosperidade para o Ceará, sem dúvida nenhuma, né?
Economicamente, o Ceará deixou de ser rural para ser industrial, mas essa mudança de campo para a cidade, né, da terra para a empresa, para a indústria, não quer dizer que gerou mudanças significativas para a população. A população continuou minguando também, né, pedindo arreio, né, por conta da fome, né. Outra mudança, né, que foi visível foi a questão do turismo, né. Tanto as obras estruturais, né, quanto propaganda, né, a imagem do Ceará passou a ser vinculada, né, como uma terra de futuro, terra de desenvolvimento, terra de prosperidade, lazer, entretenimento, parques aquáticos, essa coisa toda, né? O Estado, o próprio momento político, a época da Geração Cambeba, né, pessoal, vai coincidir com o momento do neoliberalismo, ou seja, o Estado mínimo. Então, o nosso Estado, quando o Tasso Gereissati assumiu o poder, ele percebeu que, por conta da manutenção da máquina administrativa, o Estado estava bastante oneroso, né? Muito cheio de compromisso. É aí que vai entrar essa parte, vivência dele na indústria, né? A burguesia, ou seja, ele vai entrar com essa visão de empresário e vai diminuir, fazer os cortes no Estado. Daqui a pouco a gente vai perceber. Certo? Vamos lá. Breve governo do Tasso Gereissati. Primeiro governo dele, pessoal. Derrotou o coronel Dado Bezerra, né? A campanha dele era o governo das mudanças pelo PMDB. Era empresário, ou seja, teve sua primeira experiência política. Representava a burguesia industrial, né? O SIC, o Centro Industrial do Ceará. Centro Industrial do Ceará. Encontrou o Ceará quebrado, né? Funcionalismo público com salários atrasados, BEC sobre intervenção federal, altos índices de mortalidade infantil, paralisou a máquina pública. Ou seja, o cara pegou o Estado logo no seu primeiro mandato, né, com situação catastrófica. Mas ele enfrentou, né? Segundo o terceiro governo dele, pessoal, já foi eleito pelo PSDB. No segundo mandato, ele derrotou o Juraci Magalhães, apoiou investimentos no setor turístico, né, que eu falei para vocês, melhorar a imagem e atrair recursos, né, financiamento. No terceiro mandato dele, ele derrotou o Gonzaga Mota, tá? PDB, enfrentou problemas de insegurança pública e disciplina militar. A primeira greve da polícia foi no governo do Tasso Gereissati. Novos conflitos sociais, né, marcaram o seu governo com o MST, né, ou seja, a questão da terra, a questão da propriedade agrícola, né, e em seu governo a questão do neoliberalismo, a questão do Estado mínimo, né, começou a liquidar as empresas, né, que ele achava que eram bastante onerosas para o Estado, a Teleceará e a Coelce, outras, né, também. Aí nós vamos entrar agora numa fala, num resumo do breve governo do Ciro Gomes. Derrotou o candidato Paulo Lustosa, o Ciro já estava também pelo PSDB, né? Lembrando que quando ele foi eleito prefeito de Fortaleza, em 88, ele estava pelo PMDB, saiu e foi para o PSDB. O Pacto de Cooperação Empresários-Governo. O empresário chega assim, doutor, governador, estou liso, estou precisando de um dinheirinho para ajeitar isso aqui. O cara, tome. Aí chega outro, eu estou com dor aqui, ajude aqui ele, tome. Então, é muito fácil, né? Você fazer um acordo, um projeto em que o empresariado, que, segundo ele, né, tinha a missão de trazer o desenvolvimento, geração de emprego, ele entra num momento de instabilidade, de problemas econômicos, né? E o Estado é que vai bancar ele. Né? Lembra-se até aquele sistema da década do começo do século passado, né? Quando o governo comprava as sacas de café, porque o cafeicultor estava com uma crise, né? Crise de 29, por exemplo. Deu continuidade ao projeto de modernização burguesa do Estado, né? Ou seja, gastar menos, arrecadar mais. Certo? Tem diversas crises, conflitos, né, com categorias profissionais, professores que fazem greve, médicos, enfermeiras, a imprensa, juízes, os movimentos sociais, o MST, operário, né, a CUT, né, Central Única dos Trabalhadores. Desenvolve o projeto Sanear, né, ou seja, se o Adalto Bezerra deu o interceptor oceânico, né, a questão do saneamento lá na década de 70, né, o Ciro, já na década de 90, começou outro projeto, né, a ampliar, na verdade. Ele investiu na educação e na recuperação salarial do magistério, do professor, né, um saláriozinho. Enfrentou o surto de dengue e cólera,
principalmente ali no interior, Xadá, onde começou, né? Consegue reduzir os índices de mortalidade infantil, ganha um prêmio, né, internacional Maurício Paté da Unicef, né? E no seu governo ele enfrenta o problema de falta d'água, aqui em Fortaleza, principalmente, né, na população. E aí ele faz uma grande obra, criticada, contestada, né, mas que, enfim, amenizou o problema da falta d'água aqui em Fortaleza, que foi o Canal do Trabalhador. Ele trouxe água do Rio Jaguaribe para Fortaleza, né, por um canal com extensão de 115 quilômetros, certo? E finalizando, o breve governo do Luiz Alcântara, de 2003 a 2006, derrotou o candidato do PT, José Ayrton, né? Pouca diferença de votos, sem forte indicação, né? Envolvimento, afinidade com o grupo empresarial do SIC, trava ele assim com desdém, né? Em 2004, houve eleição para prefeito, Luiziane Lins, do PT, né? Foi eleita prefeita, derrotando vários candidatos, e entre eles o Antônio Cambraia, que era o candidato do Estado, ou seja, a máquina administrativa do Estado, máquina pública, fracassou na tentativa de tomar o governo da capital, né? Então teve uma mesma política de sustentabilidade mudancista, né? Aquele velho lema, né, do governo das mudanças, do Tasso Gereissati, do Ciro e tudo, né? Os índices de pobreza e de concentração de renda dispararam em seu governo, ou seja, mais pobres e, vamos dizer assim, ricos com mais dinheiro, né? Para entender? Tentou mudar a sua imagem do grupo mudancista, transferindo a sede do Palácio do Cambeba para o Palácio Iracema. Tirou o Cambeba e levou para o Palácio Iracema, que é uma sede que fica ali próximo do Iguatemi. Ou seja, uma mudança para um ambiente muito mais burguês, né? Iguatemi, galera que sabe como é que é o clima lá, né? Aquela região. O setor de maior destaque era o industrial, né? Não tem nenhuma novidade. O Gereissati era um empresário industrial, então, logicamente, o setor que mais recebeu privilégios, vantagens e atenção foi o setor industrial. Passou a ser criticado pela família Ferreira Gomes, né? Pelo Ciro e pelo Cid Gomes, né? E criticava a sua falta de audácia, de criatividade. Então, ele não obteve apoio para a sua reeleição. Tentou se reeleger, né? Ele, inclusive, disseram para ele que era melhor ele ir para o Senado. Ele disse, não, eu vou me candidatar novamente. Só que na tentativa dele ser reeleito, né, ele perdeu para o Cid Gomes, ou seja, estava finalizada a geração Cambeba após 20 anos de poder. Bom, o grupo mudancista, pessoal, foi responsável por esses seguintes aqui projetos. Tasso Gereissati, Porto do Pecém, Aeroporto Pinto Martins, Metrofor, Açu de Castanhão, Nova Jaguaribara, que é a cidade planejada, agricultura irrigada, privatizações, neoliberalismo, Coelce, Teleceará, Lúcio Alcântara, Companhia Siderúrgica do Pecém e o Canal da Integração, né? Então, galera, finalizamos a nossa aula de revisão, nossa terceira aula. Eu espero ter sido, né, conciso, falado para vocês assim de maneira didática, que vocês possam ter entendido, possam ter compreendido. Essa aqui é a terceira revisão, né? Significa que todo esse nosso conteúdo que foi feito parte a parte está disponível para vocês. Então eu peço a vocês, mais uma vez, encarecidamente, deixe o seu like, deixe a sua curtida, fortaleça o canal, né? Quando você vê esse vídeo aqui, por favor, curta logo. É para o YouTube dar a notificação, né, e colocar a gente para ser visto por mais pessoas. Galera, boa sorte para vocês. Eu desejo hoje e sempre. Professor Roberto.